Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Silvia de Paula, jornalista Silvia de Paula, da Associação dos Engenheiros. Eu não sei se vocês estão me vendo, tá ok? Nós vamos dar início a uma palestra sobre o sistema drywall para paredes, com Maria Tereza de Almeida Castro, que é a nossa convidada para falar sobre o assunto. E essa é uma prática da associação, sempre trazer cursos e palestras e visitas, inclusive técnicas. Agora, com a pandemia, não há essa possibilidade, mas também essas visitas técnicas, sempre para agregar conhecimento aos nossos associados, culminando em valorização profissional. De início, nós vamos assistir ao vídeo do CREA e, posteriormente, nós chamamos a Maria Tereza, ok? Boa palestra para todos. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. Muito bem. Sempre com o apoio do CREA, a associação convida agora a engenheira Maria Tereza para dar início à palestra. Olá, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Estamos. Ótimo, ótimo. Deixe-me preparar. Opa! Eu acho que eu perdi vocês. Pois não, Maria Tereza. Ah, ótimo, tá tudo aí. Obrigada. Eu não sei se a tela está compartilhada com vocês, eu não estou vendo mais a minha Ainda imagem. não. Ah, Ainda não está. deveria já estar. Eu perdi totalmente a... Só um minuto. A gente faz tudo bonitinho e na hora H acontece isso, não? Desculpem. Pronto, aqui estamos novamente. É só clicar lá no Pronto. Já cliquei. Para mim está aparecendo. A apresentação e... Não, só você. Agora está. Ótimo. Agora Desculpe. Perfeito. Boa noite a todos mais uma vez. Desculpe, nós sempre... Isso sempre ocorre. Boa noite. Nós ensaiamos. Seja bem-vindo.
Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos nessa noite fria. Eu gostaria de estar pessoalmente passando um pouquinho dessa vivência em sistemas construtivos para os meus colegas engenheiros, mas infelizmente a pandemia não permitiu. Quem sabe logo, logo nós estaremos discutindo o sistema construtivo em Light Steel Frame pessoalmente. Obrigada por me receberem, obrigada à associação pelo convite. Interrompam a qualquer hora que tenham necessidade. Eu costumo trabalhar de uma maneira muito informal. Não sou professora, venho da vivência realmente na prática de sistemas construtivos há muito tempo, há mais de 30 anos. Trabalhei com empresas norte-americanas, que são os grandes desenvolvedores dessas soluções, e tenho muito prazer de estar agora conversando no Brasil e discutindo o avanço dos nossos sistemas de construção a seco. Nós vamos começar com essa agenda relativamente curta, mas que aborda de uma maneira bem geral o que é a construção a seco para ambientes internos, feita com perfis metálicos e chapas de gesso, chamada de drywall. E nada como tentar entender o sistema desde o seu nascimento, porque eu acho que nesse ponto é que a gente consegue avaliar melhor a evolução dele. Então, de onde ele veio, aonde ele está e para onde nós podemos ir junto com ele. Esse vai ser meu primeiro tópico. Bom, lá nos idos dos 1840, 50, já se construía de uma maneira um pouco sistêmica, usando madeira e uma pasta de gesso. Isso acontecia nos Estados Unidos, e essa construção, na verdade, tem muita similaridade com o nosso estuco, com a nossa, vamos dizer, a nossa casa de pau a pique, que seja, enfim, é um sistema rústico, mas que dá um conforto muito grande para quem mora num tipo de habitação assim. Estou falando do final do século XIX. Isso logo por volta de 1894, houve uma melhoria nesse sistema. Não mais usar uma pasta de gesso, mas sim um painel formado por gesso e uma estrutura de madeira menor, uma estrutura de madeira mais espaçada, algo que me desse mais facilidade de montagem e consumisse menos material. Então, é aí que nós viemos com Augustin Saquet, que é o grande inventor das chapas de gesso, é a ele o crédito mesmo da criação do sistema drywall, e a patente já registrada no finalzinho do século XIX. Isso era bastante rudimentar. Na época que Saquet resolveu mostrar a chapa dele para os Estados Unidos, ela era composta de 3 camadas de gesso e 4 camadas de feltro de lã. Então, um material pesado, um material espesso, um material difícil de cortar, mas que dava um conforto muito bom à edificação na época. Uns 15 anos depois, a USG, que é a United States Gypsum, que nada mais é do que um grupo de empresas que já trabalharam com a construção a seca, adquire os direitos sobre a patente do Augustin Saquet e começa uma nova etapa, aí um pouco mais, digamos, acelerada em função do potencial industrial de fabricação dos painéis. Então, nós já a primeira grande diferença, mas depois de 15 anos do painel, foi a substituição de 3 camadas de gesso por 2 camadas de gesso e, em vez de 4 camadas de feltro, 3. Isso foi bastante moderno na ocasião, já deu um material um pouco mais leve. E quando foi em 1917, aí a gente começa a evoluir um pouco mais rápido. Eu levei 15 anos para ter uma chapa menos espessa, e já em coisa de 7, 8 anos, nós conseguimos chegar no que é hoje a nossa chapa de gesso.
uma camada, um núcleo de gesso e 2 camadas de papel. Esse papel se dobra na borda, se chama um papel cartão, nada mais do que isso. É exatamente desde 1917 assim. Tá? E o processo foi melhorando e se industrializando e tendo cada vez mais produtividade. O que ocorre dali para frente? Rapidamente as coisas evoluem. Começou-se a notar que a borda reta da chapa que eu tinha antigamente, em 1925, que fosse, ela era muito ruim para fazer a emenda e o tratamento das juntas dessas chapas. Então, veio o canto rebaixado das chapas de gesso, como conhecemos até hoje. Começou-se a facilitar esse tratamento de juntas, com fitas, massas específicas, de novo, como conhecemos até hoje. Vieram as chapas específicas para resistência ao fogo, principalmente depois do grande incêndio de Chicago, que foi onde muita coisa acelerou em termos de construção a seco, com desempenho. E, finalmente, depois do encerramento da Segunda Guerra Mundial, a volta dos soldados e o estabelecimento de novas famílias fez com que a construção civil nos Estados Unidos desse um incremento muito rápido. E aí sim a gente entra com o que de fato alavancou a construção a seco. Construções rápidas, fáceis de construir, fáceis de uma logística fácil de material, fácil de instalar, viabilidade de construção em qualquer clima. Isso é o mais importante ainda, principalmente para países como Alemanha, Estados Unidos e Canadá, ou outros que têm frios muito intensos, períodos de inverno muito intenso. Então, o sistema começa daí um crescimento enorme a partir dos anos 40 e uma série de inovações, com a maior delas, do meu ponto de vista, a introdução dos sistemas em perfis metálicos, porque até então nós estamos falando de madeira e gesso. Nos anos 50, a gente introduz o aço na estrutura das nossas paredes a seco. E, com isso, a construção fica mais rápida ainda, mais leve e com um material ecologicamente, embora na ocasião não existia tanto essa preocupação, mas um material ecologicamente mais adequado, que era o aço. Começam a surgir novas chapas, notou-se que só a resistência ao fogo não era importante, só ela precisava uma resistência à umidade, precisavam acessórios que me dessem um acabamento mais limpo, um detalhe de canto mais linear, enfim, tudo isso começa a desenvolver com extrema rapidez. E daí a gente segue para chapas resistentes a impacto, a arranhões, a macas em hospitais, eliminando a necessidade de bate-maca, fechamento com o sistema drywall para posto de elevador, principalmente em torres de arranha-céus. A gente é um sem fim de utilização do sistema drywall, com chapas desde 6 milímetros de espessura até 19, são as mais comuns, embora exista até de 24 milímetros de espessura, e começa a evoluir de uma maneira rápida e consistente, chegando inclusive a trazer chapas com melhor desempenho e peso menor ainda, as ultraleves. Então, para quê? Para facilitar, de novo, produtividade, montagem, diminuir custo de frete. E chegamos num sistema seco para o exterior, que é o nosso light steel frame, fechado com chapas cimentícias e até com chapas de gesso revestida em fibra de vidro. Hoje se faz uma construção totalmente a seco de um edifício de qualquer número de pavimentos. Claro, com restrições contra a estrutura. Porém, a vedação e as paredes internas em sistema seco sem nenhuma limitação. E atendendo ao desempenho necessário. Para
Para melhorar tudo isso, vieram vindo também as ferramentas, os equipamentos adequados, os produtos já, agora sim, levando em conta o aspecto de sustentabilidade, materiais recicláveis e reciclados, acessórios, componentes, sem fim de complementos na indústria. E esse movimento todo não aconteceu só nos Estados Unidos e Canadá, mas aconteceu fortemente na Alemanha, em outros países da Europa, mas inicialmente muito forte na Alemanha, e hoje atingiu o mundo todo. Até aí tudo bem, um curto histórico, né? Só para nos posicionar. Sim, tudo bem. Ótimo, obrigada. Então, vamos entrar nos nossos componentes, ferramentas e alguns detalhes de montagem. A intenção aqui não é estabelecer uma aula de procedimento em sistema seco, mas sim de falar sobre ele e os aspectos, de fato, importantes quando a gente toma a decisão de construir dessa forma. Porque outros aspectos mais corriqueiros já estão largamente difundidos, os fabricantes cuidam bastante, né, de passar essa informação, a Associação Drywall cuida bastante de fornecer uma informação bastante séria. Então, eu vou procurar dar um toque em coisas mais práticas, digamos. Então, vamos lá. O que chamamos de drywall nada mais é do que um sistema de paredes e forros de baixo peso, uso interno ou em local protegido das intempéries. Hoje nós estamos falando de vedações a seco para ambientes internos. Nós vamos ter a oportunidade no futuro de discutir as vedações leves para ambiente externo, fachadas, light steel frame, mas hoje a abordagem é interna. Muitas coisas são parecidas, porém são conceitos totalmente distintos, que vai ser gostoso abordar lá na frente com vocês também, se Deus quiser, estaremos juntos. Esses perfis metálicos, o que eles têm de diferente? Na verdade, chapas de aço galvanizada, com cantoneiras para o caso de forros, gesso acartonado, que eu venho fechando o meu sistema, parafusos, fitas, massas para tratamento de juntas e acessórios. Esse é o meu sistema. Não tem nenhum grande segredo. Guias, montantes em aço, parafusos, chapa em gesso, fitas, massas e acessórios. Serve para forros e serve para paredes divisórias internas. E o que é exatamente o nosso gesso? Nosso gesso nada mais é do que o sulfato de cálcio hidratado, que é um produto, um minério encontrado largamente na natureza e explorado através de minas. Esse produto, por si só, é resistente ao fogo, é um material altamente hidrófugo, ele absorve muita água, mas ele é praticamente incombustível, e ele é muito, muito, muito usado desde sempre em construções, em agricultura para equilíbrio do pH do solo, tratamento de água, filtragem de bebidas. Na indústria de alimentos, ele é muito usado na farmacêutica, como filler de medicamentos, na fundição para moldes de muita precisão, na ortopedia, na área dental. Enfim, o gesso, na verdade, desde a época dos egípcios, eles já usavam na pirâmide, dentro das pirâmides, para conservar o ambiente e evitar fungos e outras coisas. Já era usado no interior das pirâmides. Então, bastante conhecido, fácil a extração bastante fácil e a composição dele muito fácil de ser trabalhada. O que a gente tem acompanhado em termos de mundo com relação ao gesso, às chapas de gesso? 10 dos maiores fabricantes hoje têm 84% da produção global. E desses 10, 3 deles retêm mais do que 50%. Quais são os 3?
primeiro grupo, Knauf-USG. O grupo Knauf é um grupo de origem alemã, tem fábricas no Brasil, e há praticamente 2 anos se fundiu ao grupo USG, o que eu comentei, que tinha as patentes das chapas de gesso e um avanço muito grande em pesquisa e desenvolvimento de novas chapas, e formou um complexo, então, responsável por 21,3% da capacidade global de produção de chapas de gesso no mundo. Domina o mercado, seguido pela Saint-Gobain, largamente conhecida, de origem francesa, que também tem fábricas no Brasil, e, em terceiro lugar, pela BNBM da China, que tem uma produção de 16,6% da capacidade global. A China não tem um consumo alto per capita, mas vem crescendo muito na utilização do sistema seco. Depois a gente vê outras empresas eminentemente americanas, National Gypsum e American Gypsum, a Georgia Pacific, Estados Unidos e Canadá, o Grupo Etex da Europa, também aqui estando presente, e Coreia do Sul, fortemente, e a USG com um braço ainda na Ásia e Austrália, sozinha, sem a parceria, com a fusão com a Knauf. Então, o grupo de fabricantes é pequeno, mas a capacidade de produção é muito alta e está distribuída em muitos países, com muitas plantas. Eu acho que isso é que facilita o uso do sistema. Nesse grupo ainda, nós podemos notar aqui o interessante, dessa tabela eu gosto de ressaltar a capacidade de produção de metro quadrado por habitante durante um ano. Nós, Brasil, estamos estamos numa posição bastante pequena, vamos chamar, em 19º lugar em termos de capacidade de produção e numa posição muito, muito, muito fraca em termos de consumo de metros quadrados de chapa por habitante por ano. 0,7 é um número baixíssimo, 0,7 metros quadrados. Só para ter uma ideia, o Chile consome praticamente, já deve estar na casa dos 5, 6 metros quadrados de chapa ano por habitante. A Argentina, da mesma forma, outros países, Estados Unidos, 11,1, é o maior consumidor praticamente de chapas de gesso. Canadá, 10,5, Austrália, 9,9. Veja, são índices muito fortes, muito altos. E o quanto nós, com 0,7 metros quadrados por habitante por ano, estamos longe de ter esse sistema totalmente implantado no Brasil. Não é? Estamos a anos-luz de ter algo bastante sólido. Nossa taxa é tão baixa, equivalente à da Indonésia. Então, eu acho que nós temos muito que crescer no setor. Esse é um motivo que nos leva a estudar sempre, divulgar sempre e desenvolver e utilizar o sistema. É o caminho, não existe uma volta e tem muito pela frente para crescer. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre vantagens, dando uma pincelada melhor. Então, nós vamos falar de componentes, que é algo bastante importante. Nós temos os perfis, mas não são qualquer, não pode ser usado qualquer aço. É o aço galvanizado com origem certificada, com camada de desencagem adequada. Tudo isso é estabelecido por norma. A norma que regula a fabricação e a distribuição dos forros dos perfis metálicos é a norma brasileira, NBR, 15217, de 2018. É essa norma que estabelece esses requisitos.
camada de zinco, eu tenho que ter uma dosagem certa de zinco para oferecer resistência à corrosão, uma espessura mínima de 0,5 milímetros, e essa dimensão A que a gente vê na figura, ela pode ser de 48 milímetros, de 70 ou de 90, dependendo da necessidade que eu tenho de rigidez na minha estrutura metálica que vai suportar a chapa. E as abas, a dimensão B, elas vão de 30 a 35 milímetros, suficiente para acomodar duas chapas de topo que se encontram e o aparafusamento na aba do perfil. De quanto eu posso espaçar esses montantes, que são os perfis verticais? No máximo a 600 milímetros. Nada mais do que isso. Eu posso diminuir esse espaçamento se eu tiver uma parede muito alta e eu tiver uma necessidade de enrijecer mais essa estrutura, ou uma necessidade comportamental fogo, mas nunca mais do que 600 milímetros. E a parte que, infelizmente, nunca dão tanta importância, mas que eu costumo salientar bastante, é a dos parafusos. Aqui nós temos um elemento fundamental para o bom desempenho do sistema, a escolha correta do parafuso. Ele também, como aço que tem que ter um revestimento de zinco suficiente para resistir à corrosão, os parafusos também têm que ter um banho de tratamento, um tratamento superficial que dê resistência à corrosão, de acordo com um teste que chama-se salt spray, névoa salina, resistência de 48 horas em câmara de salt spray. Isso é também através da norma. Qual é a parte importante? Que a gente ainda vê engano na utilização. Um parafuso com cabeça trombeta, essa cabeça mais plana, ele só serve para fixar as chapas de gesso à estrutura, aos perfis metálicos. Já um parafuso com uma cabeça lentilha, uma cabeça mais arredondada, é o adequado para a fixação dos perfis entre si. Então, às vezes a gente pega a gente fixando chapa com um parafuso de cabeça lentilha, fixando perfil com cabeça trombeta, é assustador. Isso não pode ocorrer. E a ponta dos parafusos também, elas devem ser determinadas, as pontas agulhas vão para a chapa de aço até 0,7 milímetros e a ponta tipo broca vão para chapas um pouco mais espessas, até 2 milímetros. Na verdade, os sistemas leves, quando se fala em sistema leve, são os que vão com espessura de montantes de até 2,5 milímetros. Internos, então, dificilmente passa de 1,5. Mas o uso do parafuso adequado, com a ponta adequada e o tratamento certo de corrosão é fundamental para o sucesso dessa parede, dessa divisória e do sistema. A forma com que eu faço a aplicação desse parafuso também é necessário uma parafusadeira com velocidade variável, na verdade, para esses parafusos até uma velocidade mais alta, por volta de 4.700 RPMs, e se eu dou muita força nessa operação, eu posso romper a camada de cartão que reveste o meu núcleo de gesso, e isso nos cria muito problema. Se eu dou pouca pressão ou força no aparafusamento, eu simplesmente empurro o cartão e também eu tenho o meu parafuso um pouco ressaltado com relação à chapa. Então, a pressão correta, o torque correto, a velocidade correta de parafusamento e o parafuso correto vão te dar o acabamento ideal, faceando a chapa e rompendo levemente o cartão. Se vê, são detalhes bobos, mas é aí que está o segredo, é bem no detalhe pequeno. A grande informação e a grande instrução ou orientação para montagem é muito simples, mas o detalhe não. O detalhe realmente não é muito falado. É isso que eu vou procurar falar agora. E sempre esse parafuso tem que passar no mínimo 10 milímetros, além da soma da chapa
mais espessura do metal. Então, normalmente, a chapa mais usual em sistema de drywall interno é a de 12,5 milímetros, mais meio milímetro do nosso perfil, 13 milímetros. Meu parafuso tem que ter, no mínimo, 23 milímetros de comprimento para eu garantir uma boa estrutura. Tá? E nesses componentes, o mais importante, além, a gente falou de haste de parafuso, que para mim é fundamental, mas a grande estrela é a chapa de gesso. Tanto que ela ganha uma norma específica para ela também, a BNT NBR 14715, que trata exatamente de como deve ser uma chapa de gesso, com qual desempenho e de que maneira nós devemos testá-la e certificá-la. Isso é super, super, super importante. Existem muitos modelos, como eu já falei, de gesso, de acordo com a necessidade, mas os principais são a resistência ao fogo, à umidade, ao mofo, ao impacto e algumas chapas acústicas que nós já temos, estão aparecendo já no Brasil. Sua largura é sempre 1,20 m. Nos países que usam o sistema de size métrico, são 4 pés, que dá 1.220 milímetros, mas, na verdade, a gente trabalha no sistema de size em 1.200 milímetros. As placas, as chapas podem ter até 12 metros, porque elas são executadas em linha contínua, não é? Com corte à água, não? Então é muito fácil produzir, mas 12 metros é difícil de manusear. Na obra é difícil de logística complicada, isso vai para obras extremamente customizadas. O grande volume das chapas de gesso é 1,20 m de largura por 2,40 m de comprimento. No Brasil, a gente encontra espessuras de 8, 12, que é o 12,5, ou 15 milímetros no mercado, de maneira totalmente regular. Espessuras fora dessas características têm que ser importadas. As nossas fábricas não produzem. Mas isso envolve 99% da construção a gesso no Brasil. Por quê? Nós ainda podemos usar, além, eu não preciso usar uma placa só, eu posso usar 2 chapas de gesso de cada lado da minha estrutura. E aí eu começo a ter desempenho completamente diferente e vou a espessuras de parede maiores também. As suas bordas são rebaixadas, como eu falei, desde os anos 50, lá de trás, né? E nós temos a grande novidade do mercado brasileiro, que, na verdade, fora já existe há 15 anos, mais ou menos, são as chapas de gesso revestidas com fibra de vidro. Elas são extremamente interessantes, podem ser usadas em sistemas a seco para fachadas externas, nos sistemas específicos, nós vamos falar isso num outro encontro nosso, e elas podem ser usadas em sistemas internos com uma vantagem muito interessante. Elas nasceram em função disso. Uma obra em drywall, ela acaba tendo uma velocidade extremamente grande de montagem. E muitas vezes um edifício alto não tem o fechamento, que seja pele de vidro, enfim, esquadrias, o que for, na mesma velocidade do drywall interno. Então, para que a chuva, a umidade, as intempéries não abalem ou não atrasem o cronograma de montagem, para um edifício que tem um caminho crítico de revestimento de fachada com vidro, por exemplo, mais lento, surgiram essas chapas de gesso revestidas com fibra de vidro para o perímetro desses edifícios, e elas têm capacidade de ficarem expostas ao tempo, chuva, vento, umidade, por 1 ano. E isso facilita demais o andamento da obra. A partir daí, elas foram usadas também para a face externa, para a fachada, com alguns cuidados, são outras massas, tem uma camada de isolante térmico à frente delas, tem barreiras de água bastante poderosas, mas, enfim, para o uso interno, ela nasceu dessa forma, para suportar o fechamento do edifício mais demorado.
um cronograma, um caminho crítico pior. Então, é interessante como as coisas vão evoluindo e ajudando a nossa montagem, né? A nossa vida como construtor. E outros componentes que fazem parte do sistema, obviamente, são os isolantes acústicos internos a essa cavidade, a lã de vidro, a lã de rocha ou a lã de PET, as fitas de juntas, que nós já falamos, podem ser em papel ou papel com metal, cantoneiras, massas para tratamento de juntas, massas específicas, acessórios em PVC, seladores, enfim. A grande vantagem, outra grande vantagem do sistema é ser uma cavidade. E dentro dela eu posso trabalhar o desempenho que a minha parede precisa ter, tanto de acomodação de instalações, quanto de desempenho acústico, fogo, resistência, impacto, que seja, resistência à bala, projéteis, enfim. Essa é a parte inteligente do sistema. Eu vou pôr o desempenho aonde necessário. Nas cantoneiras, infelizmente, esse é o tema que o Brasil está mais atrasado. Esses perfis todos de PVC que vêm ajudar muito o montador. Veja, aqui eu estou fazendo um arco com um perfil de PVC, que ele é todo flexível e ele vai me dar uma linha absolutamente perfeita para acabamento do gesso. Nós não temos no Brasil. Os cantos todos, os cantos mais com um arredondamento externo, interno, existem infinidade sem fim de acessórios que ainda nós não temos. Por quê? Porque o nosso volume de uso ainda é muito baixo, não tem escala para a produção no Brasil e, infelizmente, a importação acaba ficando um pouco prejudicada pelo câmbio e pelos impostos. Outros países que têm facilidades maiores para processos de importação acabam dando um passo à frente mais rapidamente, porque eles começam a importar os produtos antes de ter essa escala toda para a produção interna, e com isso o crescimento do sistema acaba sendo bastante regular, bom, com qualidade e certo. Da mesma forma, em outros países também adotam-se as normas americanas ou europeias para já dar base ao uso desses sistemas. E isso também dá muita velocidade à introdução deles nos países. Nós, no Brasil, demoramos muito, principalmente até escrever as normas adequadas ao nosso país. São processos que levam tempo, mas que estão sendo realizados. Na parte do drywall, basicamente, nós já estamos na revisão das normas, que foram escritas em 2009, nós tivemos o primeiro jogo, já estamos revisando agora, já saíram outras, enfim. Mas são dificuldades que o Brasil ainda tem, que a gente só vai vencer quando tiver um consumo bem maior do sistema per capita. Não? Só bater um pouquinho mais na tecla de tratamento de juntas, porque aí está um grande ponto de dúvida, vamos dizer, e de insatisfação de alguns clientes com relação ao sistema. Como nós não temos, talvez, um controle muito grande desses processos, muitas vezes a gente nota o uso de materiais inadequados, massas inadequadas. Muita gente tratando a junta de placas de gesso com gesso comum, pó de gesso e água. Isso é um erro muito grande. As normas já são bastante claras para falar a necessidade das fitas de papel e das massas, a necessidade e o cuidado de revestir, passar uma camada de massa na cabeça dos parafusos para você evitar que isso fotografe, as misturas e dosagens corretas, tempo de secagem, tempo de aberto dessa massa, não sobrepor as fitas, enfim, são coisas pouco usadas, infelizmente, são práticas pouco usadas, mas que são obrigatórias. E, principalmente, a definição prévia do nível de acabamento.
Se eu tenho uma parede interna numa área não nobre, ou que eu vou usar uma textura, ou que eu tenho baixa iluminação, enfim, eu posso tratar um nível de acabamento menos criterioso, com menos camadas. Se eu tenho uma área extremamente, uma parede extremamente delicada, com iluminação tangente, por exemplo, numa galeria de arte, onde eu terei condição de ver cada imperfeição dessa parede em função da iluminação, eu vou pedir um nível de acabamento especial. Nos Estados Unidos, na Europa, usa-se o nível 5. Essa diferença é que faz algum sistema ter um preço mais alto, um preço mais baixo. Materiais que você usa para chegar a esse acabamento. Infelizmente, aqui também é um ponto onde o projeto não define o nível de acabamento da parede. E seria muito importante definir, para a gente contratar de uma maneira acertada. Dessa forma, a gente teria uma mão de obra com condição de executar aquele trabalho dentro do custo dele e vender e entregar a qualidade que o cliente precisa, nós, consultores, precisamos para cumprir um projeto. Então, essa abordagem é bastante séria. Eu acho que a gente vai evoluir bastante nesses próximos anos com relação a isso, porque o mercado está ficando cada vez mais exigente e está conhecendo mais. Demais pontos, como desalinhar os encontros das chapas, nunca você ter um ponto com 4 vértices de chapa, porque isso é um sinal de fraqueza, é um ponto mais frágil, mas sim desalinhar todas essas juntas, revestir da maneira adequada, isso já é o beabá facinho, né, que todos já sabem. De novo, vão de porta, vão de janela, isso também é muito simples. Eu vou encontrar 2 chapas, eu vou ter um corte tipo C, para que eu não crie uma emenda aqui num ponto de alívio de tensão, que é esse ponto da abertura. Eu jogo ela para o meio. Vão de porta da mesma forma, saídas de bifurcações, saídas de paredes, né? Com um encontro onde eu tenho um perfil para ancorar, batente de porta, todos esses detalhes a norma contempla e fala de uma maneira bem clara sobre a execução de todos. O afastamento de 1 centímetro do piso, como a gente já comentou, são placas hidrófugas, elas absorvem muita água, ou água, umidade, o que seja. Então, eu preciso afastar do piso, eu preciso vedar esse ponto. Nós temos o hábito no Brasil de usar muita água para limpar os ambientes. Então, a definição do meu projeto de drywall tem que contemplar também o nosso aspecto cultural, certo? Para impedir que uma água intrusa vá para o gesso, senão ela vai aparecer como patologia rapidamente. E montagem? Qualquer coisa pode ser montada. Curvas, placas defasadas, arcos, abóbadas, móveis, armários, bancadas, enfim. Pus 3 exemplos pequenos, uma sala de espetáculo, um grande mall e uma estante numa residência, mas é um sem fim de utilização. Como eu comentei, até para posto de elevador. Os grandes arranha-céus do mundo usam um sistema, é um pouquinho mais complexo, mas ele é a base de chapa de gesso, é um drywall. Então, de montagem, acho que a pincelada é essa. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode interromper, senão no fim a gente ainda abre para uma discussão. Ô, Maria Tereza, Pois não. tem 2 comentários aqui, foram colocados no chat. Eu acho que a gente pode dar esse intervalo para responder. Claro, eu acho ótimo, fica mais dinâmico. Pois não. Tá. O Mário Omo, ele fala que no Brasil o maior complicador para o uso do gesso, que ele tem conhecimento, é a dificuldade de alto custo para a dispersão do gesso que se perde na obra.
Seria talvez esse o motivo, a falta de conhecimento do uso dessa tecnologia, o baixo consumo no país? Desculpe se eu entendi direito, ele está preocupado com o descarte do gesso que não Isso, é a utilizado. Ah, tá perda, ótimo. isso, a perda do gesso, Perfeito. exatamente. É importante esse ponto, porque sim, o gesso não pode ser descartado de uma maneira aleatória. Ele precisa ser recolhido e levado para pontos de reciclagem ou de descarte adequado. Porque, como nós comentamos, ele tem capacidade de alterar o pH do solo, então isso cria alguns problemas, não é? Ele pode ser usado da maneira certa e vai ser bom para o solo, ele pode ser usado, pode alterar de uma maneira errada. Só que esse descarte está melhorando bastante no Brasil. Um dos fabricantes já tem uma política vamos dizer, de recolher o descarte da obra e reciclar. Ainda é pouco, porque nosso país é muito grande e esses pontos de recolhimento são pequenos. Não é? Então, esse é um fator que, sim, cria um empecilho. Contrapartida, o descarte em obra é muito pequeno também. A gente não gera. Se existir um projeto bem claro, com plano de corte de chapas e seguir isso, você vai notar que o descarte de gesso é quase zero. Então, são os dois lados da medalha. Sim, um lado é a reciclagem, que é importante, e recolher esse material, mas tem poucos pontos para isso, e o outro é baixar bastante o descarte em obra. A outra pergunta aqui é do Gustavo, que fala sobre a fita telada para tratamento de juntas por norma, se é usual. Esse é um ponto polêmico. Eu faço parte do grupo que está revisando as normas de sistema seco e está sendo aprovada a utilização da fita telada para tratamento de juntas. Mas ela vai ser aprovada com os requisitos de desempenho muito bem embasados para se usar. Não é usual nos outros países, o ideal é a fita de papel, realmente, não é a fita telada, mas está existindo um movimento bastante grande para estabelecer requisitos que ela venha a funcionar da maneira adequada, mas isso ainda não saiu. Está na revisão dessa norma. Então, hoje no Brasil, não existe a aprovação para fita telada em tratamento de juntas de drywall. Assim que a norma for homologada, essa revisão existirá com algumas condições bastante definidas. Particularmente, mantenha, por hoje, na data de hoje, o tratamento com massa e fita de papel. Bom, agora para ilustrar, te deixar um pouco feliz também, vou mostrar a alegria, né, e a gratidão aqui de muitas pessoas dizendo que a aula está muito boa, a palestra está muito boa, inclusive com um técnico aqui, um montador de drywall que está achando as explicações muito boas, muito ótimas explicações, abre aspas e fecha aspas. Que bom ouvir isso. É uma estrada muito longa, são 30 anos brincando com o sistema e eu já montei o sistema. Hoje em dia eu já monto menos, porque a idade já não permite, mas então foi mesmo uma estrada longa e eu tenho um prazer imenso em compartilhar isso com uma plateia tão boa assim. Obrigada. Bom, as próximas perguntas podem ser feitas pelo chat e eu vou passando, ok? Perfeito, muito obrigada. Então, vamos falar um pouquinho... Obrigada, Cláudia. Vamos falar um pouquinho sobre ferramentas. É bom que a gente tenha no grupo pessoas que realmente lidam com a montagem, né? Por quê? Quanto mais ferramenta nós tivermos, quanto melhor munidos disso tudo nós tivermos, melhor será o padrão do que eu vou entregar como parede, e mais rápido e mais fácil será o meu serviço. Então,
é fundamental investir em ferramentas. E não é muita coisa. Não, são boas trenas, cordão ou fio traçante para um bom nível, ou um nível a laser, que hoje já está bem mais acessível, linhas de nylon, prumo, nível, mangueira de nível, quer dizer, básico. O corte e o desbaste das chapas, mais básico impossível. Estilete, serrote, plana. É simples cortar uma chapa. Talvez o mais difícil seja executar a medição correta e o requadro, o esquadro direitinho dela, mas tem também acessórios para isso. Os cortes dos perfis metálicos, uma boa tesoura facilita bastante, porque é muito ruim cortar o perfil metálico com um disco. A velocidade, o ataque do disco acaba queimando a proteção de zinco e pode me dar um ponto de avanço de corrosão. No drywall interno é raro, eu diria. Mas quando a gente pensa num sistema para fachada, isso vai ser fundamental. Então, são alguns procedimentos que é bom já ter como normais. Né? Serra-copo para as aberturas circulares, extremamente fácil. Fixação dos perfis, um alicate funcionador para facilitar o posicionamento dos meus montantes antes da aplicação dos parafusos. O que a gente chama de levantador de chapa de pé é para manter aquele 1 centímetro que eu comentei agora há pouco, a chapa fica afastada do piso, 1 centímetro para impedir uma eventual penetração de água. Tratamento de juntas requer espátulas metálicas, de ângulo, o que seja. Preparador de massas seria um batedor, que vai acoplado na ponta da minha furadeira, tá? E as fixações desses montantes na laje. Então, finca-pino, essas coisas que façam você ter produtividade. Tá? Não são ferramentas caras, não são ferramentas que se desgastam muito, são ferramentas que precisam sempre, depois do uso, estarem limpas, serem bem limpas, porque aí você sim vai ter a longa vida delas, porque o gesso ele acaba atacando e sendo mais difícil para garantir uma vida útil maior para essas ferramentas. Mas se você terminou seu serviço, lavou, limpou, perfeito, não precisa maior cuidado. E alguns acessórios que, infelizmente, a gente ainda não tem, mas que estão chegando já, para você carregar com mais facilidade as chapas para o andar, caso você tenha uma edificação de mais do que 2 pisos. Bases, né? Tipo, você montar seus andaimes de uma maneira fácil, também carregar chapas de uma maneira que não acabe com as suas costas. Enfim, coisas que venham melhorar sua vida de aplicador. Posicionador para chapas de forro. Aqui dá para ver o pé com aquele tipo de dispositivo que já me facilita deixar 1 centímetro do piso. Isso é muito prático. Né? As máquinas, fica-pino, máquinas com bateria, que evitam você ter o problema de fio, chegar ao fio, não chegar, são muito leves, muito práticas, e você vai repondo as baterias ao longo do dia. Enfim, serrotes. Eu tinha comentado que às vezes o mais difícil é o corte da chapa. De fato, para você dar um bom esquadro e ter um corte efetivamente reto, você precisa de algum dispositivo. Eu vejo muito na obra o pessoal usar o próprio montante como uma régua, quase como uma régua T, mas tendo habilidade, pode usar e fica bem feito o corte. É só ter a habilidade de não perder aquelas medidas, é um processo muito sensível à variação de medida, né? Nós temos as tolerâncias na construção civil da ordem de centímetros, né? Na construção a seco, isso é da ordem de 10º de milímetro. Então, é
pouquinho, tem que ter esse cuidado. Uma chapa que fica um pouco cortada, com um corte um pouquinho maior ou fora do esquadro, ela vai refletir na qualidade, no acabamento. Tá? Batedores muito simples que se acoplam ao próprio balde da massa e à sua parafusadeira, um dispositivo bastante fácil, uma simples haste, ou um mais sofisticado ainda, que já vem como uma moto, onde você já bate com todo o motor, enfim, indiferente. O que for mais prático, mas o importante é bater a massa que vai usar no drywall para que ela seja homogênea e para que ela também dê as reações químicas todas que ela precisa para o desempenho. Já está chegando no Brasil, mas ainda muito caro, o que a gente chama de bazucas e outros nomes a mais, mas que são equipamentos que facilitam muito o tratamento de juntas. Ele já solta a fita e a massa juntas e você só passa esse equipamento e tem o tratamento quase que numa etapa única das juntas. Aplicadores de fita, fita com metal, dando um pouquinho mais de linearidade da mesma, né? Você consegue também ângulos bem precisos. Enfim, isso está chegando. Devagarzinho ele vem vindo e com preço acessível. Isso é muito bom, as pernas que eliminam, isso dá um descanso no final do dia, porque você se movimenta com muita facilidade para fazer seu trabalho, não depende de cavaletes, de um andaime, de nada, é evidente, tem uma limitação de altura, mas isso funciona muitíssimo bem. É um grande auxílio na produtividade. As espátulas todas para canto, tem para cantos arredondados, e está vindo por aí, está chegando. Se Deus quiser, logo, logo teremos. Os baldes os dispositivos onde você joga a massa e você passa a cantoneira, né, por ele, está aqui um molde, você passa e ela já sai com a quantidade certa de massa e vai para a parede, para o canto, e você já com o dispositivo certo faz a fixação. Algum rolo onde você dá um acabamento melhor, uma bazuca também para evitar que você tenha que vencer uma altura, os que a gente chama de grampeador, que podem fazer o grampeamento dessas peças, dessas cantoneiras em PVC, que já vem com uma furação. Quer dizer, tem muita coisa, eu estou dando uma pincelada, mas tem catálogos imensos só sobre esses acessórios. Né? As próprias cantoneiras para fazer canto arredondado, para fazer um tipo de chanfro, um detalhe de borda. Olha que coisa mais fácil. Né? Eu grampeio na chapa de gesso e tem um canto magnífico. Olha quanto tempo economizado. Vai valer a pena ter um acessório como esse. Né? Este, então, é o que eu mais gosto. Eu vou mostrar no outro slide o que ele faz. Ele é instalado, aqui eu tenho o meu forro e tenho a chapa de gesso, a parede, acabando num dado ponto. Ele é instalado, ele tem uma parte flexível, ele é instalado no topo, no encontro entre o teto, o forro, o que seja, e a chapa de gesso, e ele absorve qualquer movimentação dessa estrutura. Então, eu não preciso ter mais nada, eu não preciso ter esqueci como chama agora isso, olha que coisa horrível, um afastamento, né? Um perfil metálico me dando um afastamento para que eu não veja uma trinca que aparece aí se eu não tiver cuidado desse encontro, porque esse é um ponto de trinca. Então, um perfiladinho em PVC com uma parte perfeita já projetada para isso é suficiente. Olha a velocidade do meu trabalho. E ninguém vai me chamar para fechar uma trinca que apareceu nesse encontro.
ou uma descida, uma virada dessa também, já com os perfis adequados, já com uma borda correta, fazer um forro mais trabalhado, fechar um vão de janela e dar também com essa gacheta de compressão um encontro bem vedado entre a esquadria e a parede de drywall. Eu evito água, eu evito a entrada de som e eu tenho trabalho rápido. Então, quanta coisa ainda pode chegar aqui? Quanta e quanta coisa boa que tem para a gente melhorar a produtividade, baixar o preço e aumentar a qualidade. É aí que a gente tem que chegar. Né? Esse eu já falei. E aqui é só uma brincadeira, perfis, todos perfis em PVC com chapa de aço fazendo arte. Né? Você pode fazer o que você quiser. Nós temos um diretor da Associação Drywall que faz obras de arte com gesso. É muito bonito, com as chapas de gesso, com recortes e tal. É muito bacana. Então, você pode fazer exatamente o que você quiser, desde que tenha os recursos adequados. Né? Opa. Então, agora a gente vai entrar em desempenho. Queria dar também uma paradinha, ver se está ok para o pessoal até aqui. Nosso tempo passa. Antes da gente entrar em desempenho. A princípio, as perguntas foram explicadas. O seu Mário Olmo também, ele reformulando a pergunta, o baixo conhecimento tecnológico, como ocorreu com a alvenaria estrutural, que hoje é muito usada, pode-se dizer que seria o motivo para o baixo consumo no Brasil, para o caso de fechamentos em edificações? Com toda certeza. Com toda certeza, eu concordo totalmente. Eu vivi uma primeira onda dessas chapas vindo para o Brasil nos anos 70 e foi um desastre. Por quê? Porque só vieram as chapas, não veio mais nada. Fixaram de qualquer jeito, em qualquer perfil, e foi horrível. Quem usou, quem comprou um imóvel com esse tipo de divisória interna, ficou extremamente decepcionado e foram patologias horrorosas. Nós tivemos que esperar mais 20 anos para tentar entrar de novo com o gesso no Brasil, para que se esquecesse aquele desastre. E mesmo assim, ainda faltam acessórios, falta entendimento do sistema, e isso principalmente gera alto custo, que ninguém quer. Ninguém quer assumir um custo de pós-venda em cima de um produto que vai dar problema. É muito dinheiro. Infelizmente, eu concordo. Ainda falta conhecimento e base para que o sistema seja bem executado e que se torne produtivo e com qualidade, infelizmente. Mas nós estamos bem avançados. As normas já resolvem 80% disso, é só segui-las. Né? Mas eu concordo com esse ponto de vista, infelizmente. As demais perguntas foram respondidas, por enquanto está tudo ok. Mais uma. Arquelau deve ser uma empresa, né, de arquitetura, imagino eu, me corrija se eu estiver errada. Qual o motivo pelo qual os fabricantes ainda não trouxeram esses acessórios para o Brasil? Isso é muito interessante. Um dos motivos bastante sério, infelizmente, é a oscilação da nossa taxa cambial, né? É terrível. Hoje, então, está uma situação bastante difícil. Esse é um motivo. As taxas, os impostos de importação são altos, principalmente em acessórios como ferramentas, perfis em PVC, eles têm taxas muito altas. E precisaria estudar o que vem para a construção civil com alguma redução, mas precisa ver
quantidade, um interesse em utilizar esses acessórios. Então, acho que nós não chegamos num equilíbrio entre economia de escala, com uma quantidade que gere uma ação junto ao governo para baixar algumas taxas, e um uso adequado, né, dos produtos, e também uma variação cambial um pouquinho mais estável. O motivo é esse. Produzir no Brasil seria possível também, mas também precisaria ter um volume maior, porque não justifica, são moldes caros, são equipamentos um pouco difíceis para se produzir. Então, é só isso, é só o sistema ir avançando, entender que quando você agrega componentes, embora você esteja agregando um custo no sistema, você está ganhando em qualidade, em velocidade de montagem, em não patologias futuras. Isso ainda não andou bem, mas deve caminhar também um pouquinho melhor mais para frente, infelizmente. Desculpa, retificando aqui, né? Eu não sabia, foi o que eu pedi para que me corrigisse se eu tivesse errado. De fato, Arquelau é um engenheiro calculista de estruturas que trabalhou numa empresa aqui em Marília, né? E, então, ele é um engenheiro calculista. Ótimo. Obrigada, Arquelau, pela informação, pela... E obrigada pela sua pergunta também, muito bom. Você prefere, Maria Tereza, dar um intervalo de uns 15 minutos para as pessoas tomarem uma água, alguma coisa? É bom, vamos. A nossa próxima etapa é desempenho. Eu acho que vale dar uma paradinha para um cafezinho. Tá? É bom. Certo, nosso Francisco? Perfeito. Vamos. Só peço para que ninguém saia da sala, mantenha-se conectado. Então, são 9h10, 9h25 a gente retorna, pode ser? Ok, perfeito. Então, 9h25 nós retornamos. Isso, e nós temos outra pergunta aqui, depois a gente, na realidade é um comentário, depois a gente volta já esclarecendo esse comentário e entra nas normas técnicas. Tá ótimo, então. Tá bom? Ótimo. Obrigada, Silvia. Obrigada. Basicamente, isso todos já sabem, o baixo peso é a grande vantagem de um sistema a seco. Reduz o custo da estrutura. Então, quando ele entra exatamente no início do projeto, você pode ter essas vantagens todas agregadas a ele, né? De redução de estrutura, de fundação, você consegue ter um ganho imenso em transporte e movimentação vertical desse material na obra. Você compara uma parede com 300 quilos por metro quadrado contra uma divisória, uma parede em sistema drywall de 20 quilos por metro quadrado. É assustador, nós estamos falando de 15 vezes mais leve. Então, infelizmente, o que eu tenho visto muito é a solução ser em drywall, mas ela não ser encarada desde o início do projeto. Então, você acaba não tendo esses benefícios de alívio de estrutura e fundação. Se nascer junto com o projeto, desde o início, aí sim você vai ter o melhor dos cenários. Da mesma forma que quando você começa a pôr a metodologia ou o sistema ali, na concepção de projeto, você também modula de uma maneira melhor, gera menos resíduo, distribui melhor suas instalações, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra. Um sistema precisa ser pensado desde o início. Não? E remodelações, sem dúvida, é
único, porque às vezes um piso a mais, um aumento de área não está previsto na estrutura. Quando eu entro com um sistema leve, eu me permito fazer isso. Eu tenho como aumentar um andar, ou, enfim, compartimentar mais em função do baixo peso. E o rendimento, sem dúvida, também é outro ponto. Nós temos praticamente 5 vezes mais produtividade com o sistema seco do que com o sistema convencional. Fora a geração de entulho. Opa, nós temos numa obra convencional registrado uma geração de descarte ou de entulho da ordem de 20%. É um absurdo a cada 5 prédios eu jogar fora um. Não tem sentido isso. Enquanto que nos sistemas construtivos, uma obra 4.0, como é o termo, eu consigo levar a 3% essa produção de resíduos, né, de descarte. Transporte, já comentamos, redução de consumo de água na obra. Né? 34% dos recursos utilizados na obra são de água. Quando eu levo esses sistemas, o sistema não consome nada de água para a sua realização, para a sua instalação. Então, são coisas simples, mas são coisas pesadas, são coisas que importam, são coisas que vão lá para o final da conta. Né? Quando pensadas desde o começo, elas impactam de uma maneira muito forte, muito mesmo. Um desempenho um pouco mais ligado à parte de bem-estar, de conforto do ambiente construído. Posso fazer uma parede de resistência ao fogo de 4 horas. É sensacional, porque uma alvenaria me daria 2. Então, eu ocupo menos área, né, porque não é uma parede tão espessa, e dou a proteção adequada. E melhor ainda, essa proteção adequada vai estar aonde precisa. Ela não vai estar em toda a minha alvenaria. Tem lugar que eu não preciso. Então, seria um desperdício. O tratamento acústico. Isso foi, por muito tempo, uma bandeira negativa para o sistema drywall, principalmente porque a pessoa vinha e falava, e o toque-toque? Eu bato na parede e tem um toque-toque. Mas por que você bate na parede? Quer dizer, não tem sentido bater, ninguém sai batendo na parede. Então, vai fazer um toque-toque? Não tem problema. Então, aqui a gente ainda procura por coisas que façam dampeamento desse toque-toque. Não precisa, não é para bater na parede. O importante é que, se eu fizer um toque-toque aqui no ambiente, o do lado não escute. E aí sim eu vou ter o meu tratamento acústico. Meu tratamento acústico não precisa ser grande numa parede da lavanderia para cozinha, ou, enfim, mas ele precisa ser imenso numa divisa entre 2 apartamentos, ele precisa ser imenso entre os quartos, não é? E é fácil de promover isso, não só com mantas acústicas, mas você separa a estrutura, então eu não tenho transmissão mais pela estrutura. Não é? Eu coloco materiais elásticos antes de colocar minhas guias, então eu não tenho transmissão por vibração. Nada disso é caro, nada disso é difícil de fazer, mas precisa ser bem feito. Nós fizemos, há um tempo atrás, uma especificação de uma parede muito boa entre dormitórios, e depois assim que foi inaugurado os 2 dormitórios, veio a reclamação de que ainda se ouvia o ruído. Por um erro do instalador, ele abriu as 2 caixas elétricas de um ambiente e do outro, abriu na mesma, veio a instalação da mesa de dentro da parede e saiu para os 2 quartos. Isso, 3 centímetros quadrados, é uma janela aberta, então não adiantou nada fazer uma super parede e abrir a caixa de tomada alinhada com os 2 ambientes. Passa feito uma janela aberta. Então, você vê um pouquinho só de seguir um projeto pensado de uma maneira mais holística, não é?
Resistência a impacto, vamos colocar onde precisa. Se num hospital eu consigo ter chapas que resistem a um impacto e eu elimino o uso do meu bate-maca, olha que sensacional! Menos área ocupada no meu corredor, que está livre, menos produto para você ter que ficar limpando e higienizando, porque é um ambiente de asepsia maior. Tira isso, menos material combustível, eventualmente poderia ser um bate-maca à base de plástico, e você elimina isso usando a chapa adequada. É bárbaro, é barato. Né? Salas limpas, manejo de alimentos, enfim. E uma coisa que nós não temos no Brasil, mas que faz muita diferença, os países, a gente fala que o Chile está muito avançado com relação aos sistemas leves, mas, na verdade, o Chile está sujeito a abalos, a terremotos graves, fortes. Então, ter uma estrutura como essa, tanto para a parte estrutural mesmo, light steel frame, ou para a parte de drywall interna, ajuda demais no cálculo e preserva muito a integridade da edificação durante um abalo sísmico. Isso é uma diferença imensa de comportamento. Então, no Chile, o avanço mesmo veio quando um forte terremoto, na década de 90, abalou uma região que tinha casas em sistema a seco e casas convencionais. Todas as convencionais ruíram, não resistiram ao terremoto. E todas as em estrutura mista ou light steel frame total foram preservadas, e isso aí foi o grande ponto de partida para o Chile ser um dos maiores consumidores de sistema seco na América Latina. Tá? O número de chapas, eu até já comentei que eu posso ir agregando de cada lado para chegar ao que eu preciso. Essa composição de materiais, ter uma cavidade, tudo isso me traz condição de projetar com o desempenho necessário. Né? Então, uma parede de alvenaria, ela chega a 44 dB de isolamento, alvenaria maciça, ou alguns tijolos acústicos que já tem agora. Eu posso projetar com um drywall um isolamento de até 66 dB. É muita coisa. É muita coisa. Claro que 66 dB eu vou estar com estruturas separadas, porque aqui o meu máximo nessa tabela está 55, onde eu tenho 2 chapas de cada lado, um isolante de lã mineral interno e o perfil consolidado. Tá? Mas eu posso ir a 66 dBs. Então, chega-se ao que você precisa. Para se comparar com uma parede de um tijolo bom, maciço, eu tenho a parede mais comum de todas, que é uma chapa de gesso de cada lado, de meia polegada, com um perfil interno de 90, ele não está pequeno, não é o de 48, e uma lã. Uma paredinha normal, a mais normal de todas, quase, com 47 de isolamento acústico. Agora, não posso deixar de tratar as caixas de tomada, não posso deixar de tratar o encontro da parede com o piso e com o teto, não posso deixar de tratar as esquadrias, porque senão nós vamos ter vazamento acústico e não vamos ter esse desempenho. Opa! Então, em termos de desempenho, como eu já falei um pouquinho antes, eu dei um resumo maior aqui para a gente ganhar tempo. Mas se alguém tiver alguma pergunta, vou abrir um pouquinho agora, que eu acho que vale a pena. A Raquel, Maria Tereza, pergunta assim, um pouco mais, ou que ilustre um pouco mais sobre a placa resistente ao abuso. Ela pergunta se é até aquela que resiste por mais tempo no canteiro de obras, né? E do que é revestida para ter essa resistência e se tem aqui no Brasil.
Já existe um fabricante, me sumiu o nome da chapa agora, mas é muito semelhante a isso, abuso, não sei o quê, enfim. É uma placa, quem fabrica? Eu acho que é a Placo, não estou bem segura, mas eu acho que é. Sim, já existe. A grande diferença dela vai estar... A resistência toda de uma chapa ela é dada pelo cartão que é revestida. Então, é muito importante... O gesso, por si só, ele não tem resistência mecânica, mas os componentes que a gente pode agregar, a massa de gesso e o cartão junto, é que vão dar essa resistência. Então, sim, já tem no Brasil. Se não me engano, é a da Placo. Se não é Placo, aqui não, um dos dois. E fora, no exterior, já tem outras opções, e ela é facilmente encontrada, não tem nenhum segredo, e a aparência dela é muito semelhante, então não precisa de nenhum revestimento especial, tá? É só a placa mesmo. Ok, agora, quanto às perguntas, nós estamos um dia aqui em ordem zerada. Ótimo, Podemos então continuar. vamos... Isso, as Vamos, pessoas podem continuar fazendo perguntas, óbvio. vamos lá para a parte de normas técnicas, uma pinceladinha. Já estamos chegando no nosso final, né? Vamos ficar dentro do tempo. Bom, felizmente essa parte evoluiu demais, graças ao trabalho da Associação Drywall, sem dúvida, eles realmente foram muito diligentes juntos à ABNT, criaram grupos, forneceram as instalações para esses grupos se reunirem e revisarem as normas ou escreverem as normas. Isso ajudou demais. Então, nós já temos normas específicas. Veja, a de perfis, que é a 15217, teve uma revisão agora, recente, em 2018. Aliás, não deve ser a revisão, acho que foi o ano dela mesmo. Mas já os perfilados determinados para uso em drywall, os seus requisitos e métodos de ensaio bastante claro, isso ajuda. Esses perfis, eles são identificados pelo seu fabricante. Então, quando a gente vai ver uma obra em drywall, é importante verificar se o perfil tem o nome do fabricante, o revestimento de zinco que aquele perfil, daquela chapa de aço, contempla, a espessura adequada. Aí esse é um perfil certificado. A Associação Drywall ainda faz um trabalho muito interessante junto com um laboratório, que é a verificação dos materiais que estão no mercado, à venda, com relação ao desempenho registrado nos catálogos, enfim, como o material é vendido. E quando está em conformidade com a norma técnica, esse material, esse produto, esse fabricante ganha como se fosse um certificado de conformidade com as normas. É importante isso, para a gente ter a certeza de que os materiais que estão entrando na nossa obra são os adequados. Isso para chapa e para perfil. Já é feito com bastante regularidade. E dentro da ABNT existe a comissão, né, o CB, o grupo 217, o Comitê Brasileiro de Drywall, que atua constantemente buscando novos temas ou revisões, enfim, é um trabalho árduo. E o CB, o Comitê Brasileiro 217, foi o responsável pela norma principal das chapas de gesso, que é a 14715, com 2010, e que está sendo revisada agora, como eu comentei. Já está saindo a revisão e complementos com chapas especiais, com componentes especiais, com a fita telada, que foi um comentário aqui, né? Então, a chapa de gesso, requisitos e métodos de ensaio, está aqui, e a 15758, que aí sim, essa que vai falar da fita, aquela é só da chapa de gesso. Os sistemas em gesso para drywall, projetos
e procedimentos de montagem. Sistemas como paredes, sistemas como forros e sistemas do drywall sendo usado como um revestimento. O revestimento é isso, eu tenho uma construção convencional fechada em blocos cerâmicos e na parte interna o tratamento que a gente dá a essa parede é uma chapa de drywall aplicada a ela, que pode ser aplicada com massa do próprio drywall, uma massa específica para isso, ou com perfis e aparafusamento. Então, são as 3 condições de uso do drywall que também estão com normas específicas. Nós temos ainda uma norma só para forro autoportante com placas de gesso, de procedimentos, é de 2017. Temos uma de revestimento, né, de paredes e tetos, também específica, de 2017, e temos ainda um requisito para placas de gesso para forro, específicas para forro. São mais leves, têm uma característica diferente de resistência, enfim. E agora está nascendo, já nasceu, a 16831, chapas de gesso diferenciadas para drywall, classificação e requisitos. É aqui nesta norma que vão estar definidos esses critérios, as chapas especiais de impacto, as chapas mais leves, as chapas que levam alguma diferença com relação ao desempenho. Então, você vê que é bem abrangente. E a mãe de todas as normas, né, que é a nossa 15575, edificações, a norma de edificações habitacionais e desempenho para as nossas edificações. Isso, felizmente, desde 2013 vem sendo bem aplicada, a norma de desempenho é bastante rígida, a parte 1 trata só de requisitos gerais, a parte 2 é para os sistemas estruturais, parte 3, sistemas de piso, parte 4, requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas, SVVIE. É aí que a gente entra com sistemas a seco, tá? Basicamente, a parte 1, sim, que são requisitos de desempenho da edificação como um todo, e a parte 4. E na parte 5 são os requisitos para cobertura. Eu acho que a 15575 foi um grande avanço na forma como a construção civil passou a ser vista. A gente não tinha isso antes disso. Desculpe, estava apagado para mim aqui a parte 6 ainda, que é com relação aos sistemas hidrossanitários também, da 15575. Quando você começa a dar características de desempenho para a edificação, você começa, sim, a trabalhar como um produto industrializado. Da mesma forma que eu compro um carro e eu quero que ele tenha aquele desempenho e que seja garantido, se eu for comprar um imóvel, ele vai vir acompanhado da mesma garantia de desempenho e de execução. Tá? E se tiver um problema, quem vai acompanhar isso vai ser a cadeia da construção civil, ela como montadora e seus subfornecedores, como é na indústria automobilística. Quem dá a garantia do meu carro é a montadora, a Volkswagen, a GM, quem seja. Mas é a rede de fornecedores dela que suporta esta garantia. Então, nós estamos tendo, finalmente, todos os quesitos da engenharia industrial, em termos de produtividade, padrão, procedimento, método, tempo, na construção civil. Isso é fascinante. E agora eu vou falar mais um bocadinho de patologia, mas é só um arremate, porque a gente já falou de algumas coisas, e deixo também alguém queria fazer alguma colocação sobre normas técnicas. Vou dar continuidade, então, para as patologias.
tá? No final, a gente ainda abre uns 5 minutinhos para Ô, Maria questões. Tereza, Oi? Pois é não. só uma ajuda aqui que o Marcelo, né, que é o instalador de drywall, o Vamos. profissional, ele fala que a placa resistente é a Glasrock, da empresa Placo. Marcelo, não. A Glass Rock, ela é a placa de gesso revestida com fibra de vidro, que é Hum, aquela que eu falei no comecinho, que ela ela pode ficar exposta um ano, né, a intempéries, e ela vai servir tanto para fachada quanto para divisória interna. A Glass Rock é essa. A outra, eu até preciso procurar, eu vou procurar e fico devendo, eu mando essa resposta para a associação. Não é a Glassrock, tá? A Glassrock é a de fibra de vidro. o Mário Olmo está perguntando se essas normas vão ficar disponibilizadas, né? É, Infelizmente, não. Na verdade, não por mim, mas a ABNT tem como critério, quando a gente adquire a norma, a gente não pode multiplicá-la, quer dizer, a gente não pode emitir cópias. Infelizmente, eu não consigo disponibilizar. Me parece que, eu não estou certa também, mas que a Associação Drywall tem alguma coisa que ela faz, ela cria um grupo para pesquisar as normas e facilita um pouco, mas é um requisito da BNT, a gente não pode disponibilizar a norma, é. infelizmente. O Ô, Gustavo Silvia, pergunta, oi, eu não tenho certeza, mas acho que a Associação dos Engenheiros ela tem as normas para consulta. sim, Pode Só para ser. consulta. ótimo, então pode entrar em contato com a associação. Isso é bastante inteligente. Para consulta, bastante bom. Isso. Mas, se não, a Associação Royal também acho que tem alguma coisa para consulta. O Gustavo, ele pergunta se é recomendável, por norma, que sejam impermeabilizadas paredes em banheiros onde vão ser assentados revestimentos de cerâmica. Ótima pergunta, Gustavo. O procedimento para revestimento de cerâmica está em norma também, ele tem algumas características específicas para massa, e é importante que nas áreas úmidas seja utilizada a chapa verde, que a gente fala, que é a chapa resistente à umidade em banheiros, e se o ambiente for muito úmido, vamos dizer assim, muito sujeito a vapor, seria importante até que fossem chapas cimentícias nessas divisórias internas, para você ter uma aderência melhor da cerâmica e evitar também qualquer penetração de umidade. Então, sim, é importante, não pode ser a chapa de drywall standard, tem que ser a chapa verde e ela tem um cuidado. E na área de box, você precisa impermeabilizar sim. Na verdade, no Brasil, a gente acaba impermeabilizando a área do piso inteiro do banheiro, porque se joga água de balde mesmo para lavar. Mas, se não quiser fazer em todo o banheiro, no mínimo na área de box, sim, precisa impermeabilizar até uns 40 centímetros acima do piso. É importante. Seguimos. Posso seguir, Silvia? Oi. Vou entrar um pouquinho mais, então, nas nossas A Silvia não está patologias. ouvindo. Oi. Ai, A coitado. Silvia não está ouvindo. Estou ouvindo sim. Tá? Desculpa, eu estava com o microfone desligado. O Mário pediu para passar o link. Eu acredito que seja da associação, né? Da associação. Drywall. Você me corrige, de drywall, né? É isso. E o Perfeito. Haroldo está perguntando se a placa resistente ao abuso não seria Impact.
Isso, é essa mesma. Ah, Obrigada. Obrigada. O nome até que é bem relacionado, é essa mesma. Ela é muito boa, muito aham. A interessante. Raquel pergunta assim, se ela pode usar a chapa cor-de-rosa para separar tubulação de água da tubulação de energia dentro de uma área técnica. A rosa, ela é resistente ao fogo, vamos chamar assim. Eu não vejo um benefício dela usar a chapa rosa nessa situação de energia com hidráulica, né? Que ela comentou. Energia, ok, ela até poderia ter um determinado risco e estar melhor protegida com a resistente ao fogo. Porém, em termos de eventual vazamento, ela ia ser muito afetada. Então, talvez ela pudesse usar um standard mesmo, que eu não vejo muita. Precisaria entrar um pouquinho mais no que é esse projeto dessas duas áreas, tá? Mas, a princípio, eu usaria uma maneira genérica, ou a standard ou uma verde, a RU, a resistente à umidade, porque o benefício de fogo não estaria muito adequado para esse caso, mas teria que olhar um pouco mais o projeto, de qualquer maneira. Ela até comentou que acha que o Corpo de Bombeiros não aceita a standard, né? Standard, é isso? Isso pode ser, dependendo, se for um shaft muito específico, edificação e tal, pode ter um requisito do Corpo de Bombeiro, mas vai ser muito mais por ser contínuo, por ser um shaft, por você não ter naquela abertura toda entre andares a passagem de fogo. Então, depende muito do projeto mesmo. Mas sim, pode ter isso. Uhum. Ok. Pode ser uma exigência do Corpo de Bombeiros, sim. Uhum. Bom, está ok. A Raquel finalizou dando ok também, Obrigada. certo? Podemos continuar, então? Vamos lá, vamos para. Eu estou pegando o link da Associação Drywall. Só um minutinho, que aí eu já passo agora, porque eles têm realmente muito. Drywall.org.br, somente isso. www.drywall.org.br. Tá bom? Então vamos lá, nossas patologias. Vamos encerrar nosso tema. Na verdade, se a gente entender que sempre vai existir um projeto, não é, detalhado para o uso de sistemas e que vai existir a especificação completa desses sistemas a seco, não é? 95% dos problemas vão estar resolvidos. Por quê? Porque o projeto já vai pensar em tudo e já vai dar as diretrizes para a montagem. E o material bem especificado vai impedir que outros entrem como similar. Então, a instalação, e uma vez instalados corretamente, não existe patologia, não vai existir problema. Então, essa mistura de projeto com a solução bem pensada, a especificação completa e a boa instalação, o uso de materiais certificados, que me dá a garantia da qualidade. Tá? E isso tem que acontecer. Treinamento de mão de obra, equipar a mão de obra, estar sempre oferecendo soluções, não dependendo de soluções improvisadas na obra. Não existe isso em sistema. Quando eu comparo com carro, é exatamente a mesma coisa. Não adianta eu ter um excelente carro. Por exemplo, eu posso ter uma Ferrari, um Porsche, maravilhoso. O seu carro é bárbaro. Se eu for andar num terreno acidentado, ele vai estar numa condição de especificação totalmente errada. Ele vai ser um horror, ele vai ser horrível. Então, você veja como é frágil você pensar como indústria.
tem que ter projeto, tem que ter especificação, tem que ser uso adequado, tem que ser bem instalado e não pode ter improvisação na obra. Não se resolve com jeitinho, não se tira na massa, isso esquece. Tá? É bem sério mesmo. Então, a gente fala mais um pouquinho de certo e errado, que é aquilo de desalinhar juntas, né? Para você não ter pontos muito críticos de encontro de escoamento de tensão, por exemplo, isso é um ponto crítico, eu tenho encontro de 4 chapas, aqui eu posso ter muita tensão e ter provocar uma fissura. Uma coisa básica, bastante básica. O que a gente falou sobre instalações, eu tenho esse vazio entre a parede. Então, eu não posso ficar improvisando. Eu ponho um pedaço de ferro de obra aqui, amarro esse caninho aqui. É bem isso, né? Põe uma abraçadeira aqui com um pedaço de OSB. O meu isolamento para aqui na metade. Tudo errado. Eu posso até ter um suporte de madeira para receber tudo isso, ou metálico, mas eu preciso estar com ele planejado no lugar certo. Eu posso ter, por exemplo, uma infiltração muito forte. Ok, eu vou descobrir o porquê. Pode ter estourado um cano. A parte boa disso é que eu vejo rapidamente. O gesso me mostra. Então, eu não crio uma patologia muito séria. Isso daqui, tudo preto, não existe no gesso. Ele é muito rápido de ser identificado. Agora, olha o absurdo que a gente tem aqui desse lado. Eu fui passar essa tubulação, eu simplesmente cortei o montante, eu tirei toda a rigidez dessa estrutura. Eu crio um problema gravíssimo. Eu tenho furação no montante, onde eu possa passar isso. Está previsto também. Isso pode vibrar, pode me causar ruídos. Então, veja, quando a patologia acontece, é por um erro muito grande de projeto ou de execução. Não existe outra forma. A gente falou sobre o tratamento de juntas inadequado. Aqui, por exemplo, é uma fita telada, mas é uma fita telada não adequada. Então, ela vai aparecer, ela vai causar problema. A aplicação de cerâmica, que a argamassa foi usada, sobre qual chapa, como isso estava resolvido. São coisas pequenas, fáceis de resolver, mas se fizer errado, é um aborrecimento, com certeza. As buchas, todo mundo fala, mas eu não posso pendurar uma rede, uma televisão, mas você pode pendurar o que você quiser. A própria norma também já define isso, tá? Desde que com um acessório correto. A bucha adequada, a fixação correta. Tem testes, tem cadeiras de hospital para banho, né, de pacientes fixadas em drywall e que suportam 120 quilos, mas fixadas adequadamente. Então, não existe mais isso. Não posso fixar no drywall. Pode, com o acessório correto. E os acessórios a gente já tem aqui. Né? E era isso. Eu acho que ficou dentro do tempo, eu não quis estourar, mas as questões estão abertas. E eu queria também tomar a liberdade de falar sobre, deixar meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, é mt de Maria Tereza, @almeidacastro.com. Ou através da associação, enfim, sintam-se à vontade, tá? Se a gente não tiver tempo para debater mais um pouquinho, eu fico à disposição. Obrigada. Acabei de registrar o seu e-mail no chat. Obrigada. Tá? E, bom, a princípio nós já... deixa eu ver. Espera aí, boa noite. Temos mais algumas perguntas aqui. Boa noite, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de convidar a todos para participar do Encontro Nacional de Inovação da Construção Civil a Seco. Vai ser online, dia 28 e 29. Tá? Aí precisaria passar o endereço também, né, para as pessoas que quiserem participar. Tá, Marcelo? Passa o endereço aqui no chat. O Gustavo pergunta se com a bucha, nossa,
Stoglerbolt, é isso? Pode ser. Diretamente no gesso, qual a carga que ela suporta por ponto? Normalmente, essa carga por ponto, ela fica entre 25 e 50 quilos, então é bastante. Tudo vai depender da dimensão, da bucha e tal, mas a mínima é 25 quilos por ponto, só no gesso. Você vê que é bastante, né? É bem forte. E tem maiores, né? Dependendo do tamanho, da espessura da chapa e tal. Eu dei a mínima é 25 quilos por ponto. Bom, a princípio, são todas as perguntas respondidas, muitos elogios foram Obrigada. feitos, tá? Diz que foi assim, teve até pessoas que falam assim, que teve muitas informações e que a palestra foi ótima, foi específica, direta. E há mais uma pergunta aqui da Raquel, qual é a fixação para caixas 4x2 ou 4x4 no drywall? Desculpe, eu não ouvi qual é a especificação para... Qual é a fixação para caixas 4x2 ou 4x4 no drywall? Não entendi mesmo qual tipo de carga. Não entendi se tem alguma coisa específica nessa. Maria Raquel, você Tereza? poderia ilustrar? Sim, Oi, Maria Raquel. Tereza. Boa Bem, noite. boa Eu queria noite. saber, quando o eletricista vai fazer a fixação da tomada e interruptor, Entendi. como que é? Depois não fica soltando da parede isso, quando É, vai tirar o equipamento? exatamente. É importante que. Ah, agora eu entendi. Desculpe, eu não tinha entendido. Existe um acessório que é em PVC, em plástico, que ele acomoda essa caixa, ela é específica para drywall e ela é parafusada no perfil, para evitar exatamente isso, porque se for algo fixado somente no gesso, quando você começa a lidar muito com a tomada, isso acaba ficando um pouco frouxo. Tem que usar sim a caixa para receber isso, a caixinha, a parafusada no perfil. É importantíssimo, Raquel, importantíssimo. Eu até tenho um detalhe, eu não sei se eu acharei agora, mas eu posso encaminhar. Existem, e são relativamente baratas, esses acessórios são fáceis. Tá. Obrigada pela pergunta. Obrigada, viu? Silvia, Oi. Silvia, Sim. deixa eu fazer o encerramento. A hora que... Obrigada. Bom, já terminou? Encerrou? Da minha Só o parte, Leandro já. aqui, o Leandro que Tem alguma? ele Tá. só Termina uma, então. é só o Leandro falando que no TCC, né, ele está fazendo sobre drywall e que ele agradece por esse show de conhecimento, que isso vai mudar muito o projeto dele. Então, isso vai direto para Maria Tereza, né? E obrigada ao Mário Olmo, parabenizando o meu trabalho e o apoio. E a gente tem muito para melhorar aí, viu, Mário? Porque a gente está galgando aí em terrenos que estão para serem explorados, mas eu agradeço bastante. Bom, então, Ando, agradeço a Maria Tereza por esse curso maravilhoso. Eu nunca vi um curso com tanto elogio. Bom, Agradeço também a quem assistiu. E eu gostaria de avisar a todos que estão assistindo que no dia 31 desse mês, dia 1º e dia 2 do mês que vem, vai ter o curso Norma de Desempenho. O horário, procurar na Associação dos Engenheiros. excelente, excelente. Esse approach todo é muito importante. Eu é que quero agradecer o convite e logo acho que a gente vai estar juntos com o Light to Frame. Muito obrigada a todos. Obrigada, Obrigado. obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.